Projeto Poço de Betesda. Hoje é que dia, irmãos? 10. Dia 10 de fevereiro do ano de 2015. Mensagem para memorial. Quantos podem saudar o Senhor com palmas? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em Cristo nós somos mais. Queridos, aos Romanos, Epístola aos Romanos, capítulo 5. Romanos 5, 12 e o versículo 15. Vamos falar um pouco sobre Adão e sobre Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 12 diz assim: portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Repitam, todos pecaram. Todos pecaram. Versículo 15 diz assim: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais pela graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos e a igreja glorifica ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amados, nesse dia 10 de fevereiro, nessa terça-feira, nessa casa de recuperação, gostaria de falar um pouco sobre aspectos da nossa destituição em Adão e o preço da nossa restituição em Cristo. Nós sabemos que errar é muito fácil. É mais fácil você escorregar do barranco, cair de cima da montanha, do que subir de novo lá em cima, não é verdade? É mais fácil você trair a sua esposa do que você reconquistá-la de novo, ainda mais quando ela sabe que você errou. Então vamos hoje conhecer o homem Adão e o homem Jesus Cristo. O pastor falou sobre Lúcifer aqui, né? Que hoje é Satanás, né? Que ele não é mais sineta da perfeição, que Lúcifer quer dizer sineta da perfeição. Hoje é Satanás, quer dizer adversário, inimigo. E por que Lúcifer odeia o homem? Odeia porque você hoje é a extensão do reino de Deus na terra. E ele é simplesmente um adversário. Mas nós vamos conhecer, irmão, até onde o inimigo consegue entrar na vida do homem. Quando Paulo escreve a Epístola aos Romanos, irmão, Paulo não estava em Roma. Paulo, quando escreve a Epístola aos Romanos, ele possivelmente estava em Éfeso ou em Corinto. Paulo toma conhecimento da igreja em Roma por meio de Príscila e Áquila, na segunda viagem missionária. E já na terceira viagem, Paulo ouve falar da igreja em Roma. E ele diz assim no capítulo 1, olha, a fé de vocês é grande. Vocês são pessoas que têm amor à obra. Eu tenho orgulho de vocês. Será que temos sido orgulho do nosso pastor? Será que o que ele aplica, a fé que ele tenta sustentar no nosso coração, nós temos guardado? Ou temos dito assim, isso é palavra de homem. Essa é a voz do diabo. Temos que entender que o pastor é o mensageiro de Deus na terra. Quando você abre Apocalipse 2 e Apocalipse 3, a palavra que fala o anjo da igreja é o pastor da igreja, o mensageiro da igreja. Temos que entender que pastor também é uma autoridade de Deus na terra. É um homem comedor de arroz com feijão como todo ser humano, mas tem uma chamada divina sobre a vida dele. E é pecado falar do pastor. Então Paulo, irmão, quando escreve a Epístola aos Romanos, ele tem vontade de estar lá. Paulo estava maduro. A Epístola aos Romanos é a 7ª das 12 epístolas de Paulo. Paulo cita quase todos os textos da Bíblia. Cita Provérbios, cita Isaías, cita vários textos da Bíblia. Ele é um homem maduro. Paulo, ele na Epístola aos Romanos, ele cita todos os grandes temas do mundo cristão. Por exemplo, justificação. Quem sabe o que é justificação? Justificação é a palavra do sinédrio, que quer dizer perdão. Não é verdade? Então, quando fala assim, você está justificado em Cristo, está perdoado. Redenção é uma palavra do comércio, que quer dizer pago.
Então, quando alguém fala, você está remido em Cristo, quer dizer, ele pagou a sua dívida com Deus. Quando você vê lá a palavra assento de misericórdia, é uma palavra da sinagoga que quer dizer, Deus tem misericórdia de você. Sim, meus queridos, e Paulo, quando escreve a Epístola aos Romanos, ele estava maduro. Tem crente, irmão, que ele só sabe empurrar a vida com a barriga. Passa ano, 2 anos, 3 anos, pastor fala, já sabe cantar 3 hinos da harpa? Pastor, eu sei cantar um, aquele que o senhor canta sempre na igreja. Vem cá, e o outro? Não. Vem cá, e a música da novela? Quando começa, eu sei, pastor. É aquele camarada da música sertaneja. Nossa, eu sei até tocar. Entendeu? Tem crente, irmão, que não evolui no reino de Deus, irmão. Sabe por quê? Jesus fala em Mateus 6, 21. Onde estiver o coração do homem, ali estará o seu tesouro. Se o seu coração está na engenharia, é comum você estudar física, é comum você estudar matemática, é comum você estudar muito sobre a engenharia. Se você ama a alvenaria, é comum você olhar, eu, por exemplo, gosto de alvenaria. Está sempre perguntando um pedreiro como faz um reboco melhor, e você vai se especializar. Se você só pensa em medicina, você então vai ser um ótimo médico, você vai se especializar em alguma área. Agora, quando você pensa no reino de Deus, é comum você ser um exímio pregador. É comum você ser poderoso. Eu sou formado em teologia, irmão. Esse dia eu estava lendo a vida de Lutero. Lutero, com pouco tempo de vida dele, quando ele começou a levar as coisas de Deus a sério, 1 ano que ele levou Deus a sério, 3 países já lia o que Lutero escrevia. França, Inglaterra e também Itália. 3 países. Eu penso que Lutero influenciou muitas mentes. Pessoas, irmão, como Savonarola, que influenciou Florença. Homens como Zwinglio, que influenciou Suíça. E Jesus Cristo influenciou Jerusalém. Paulo, para você ter uma ideia, Paulo, no capítulo 19 de Atos, você vê que ele pregou a palavra em toda a Ásia. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, mas Paulo, com as epístolas dele e o trabalho missionário dele, evangelizou toda a Ásia. A Índia conhecia Deus. O Japão conhecia Deus. Aliás, Jesus Cristo, né? Porque eles tinham o Deus deles lá. E vários países daquela época conheceram o Evangelho. E tem muito crente, irmão, que ele está na casa de recuperação, mas não para se recuperar. Ele está aqui para passar um tempo, que ele não se dá bem, de repente com algum parente dele, ou com algum vizinho dele, ou porque ele quer se aventurar aqui de alguma maneira. Você tem que ter o coração na obra, porque senão, como Adão, você vai cair. Qual é a primeira coisa que a gente perde em Adão? Qual é a primeira coisa? Primeiro, o capítulo 5 aos Romanos, ele tem 2 temas. O primeiro é a paz e alegria pela graça, que vai do capítulo 1 até o 11. E do versículo 12 até o 21, nós vemos Adão e Cristo. Quem era Adão? Adão é o nosso primeiro pai. Deus tinha, irmãos, um projeto de restaurar a terra. A terra antes de Adão era um Éden mineral. A terra antes não tinha relva, não tinha esses mosquitinhos, não tinha praias, a terra era um Éden mineral. Só quem habitava aqui eram os anjos, a terra era um reino místico. Aqui quem vivia aqui eram querubins, regidos por Lúcifer, e você vê isso, por exemplo, Ezequiel 28, você vê, por exemplo, quando Lúcifer perde o seu governo, você pega Isaías 14, 12, não confunda com Apocalipse 12, que Apocalipse 12 já está na época do Cordeiro, quando Lúcifer, foi o que o pastor falou aqui por inspiração divina, Deus destitui ele do cargo, Deus envia água nesse lugar, Deus fez como na época de Noé, mandou dilúvio, e durante eras que ninguém sabe, a terra ficou um caos, sem forma e vazia. Deus, quando cria a terra de novo, pensa no homem. O homem, ele tem 2 essências dentro dele. A primeira, a essência da eternidade. Ele tem uma composição de Deus, que é o fôlego, não é isso? Ruach, que é uma composição de Deus, que sai do homem e passa para você. É por isso que você sente vontade de orar. É por isso que os ateus têm que falar, sou ateu, graças a Deus. Não é verdade?
Ele tem que falar que é ateu, graças a Deus. Ele está dizendo que Deus não existe. Não é verdade? Então, irmãos, o que eu quero dizer? Temos a composição de Deus. E também temos a composição da terra, dos animais. Então você é um ser passageiro, mas é também um ser eterno. Então você, na sua essência, você não pode morrer. Por isso que existe um inferno, que é onde as pessoas, que é chamado de segunda morte. Por quê? Não é que você não vai existir. Você vai para esse lugar e lá você vai sofrer eternamente. Então Adão, quando Deus fez a terra, Deus não tinha projeto de destruí-lo. Mas o que é que Adão fez? Ele ouviu a mulher que foi usada pelo diabo. Você pode ver que os olhos da mulher não foram abertos quando ela come do fruto proibido. Só quando Adão come é que a maldição passa para a terra inteira. Então a primeira coisa que Adão perde, e que muitos perderam, é o temor a Deus. Quando Deus encontra Adão, encontra ele igual um índio com a tanguinha, com a folha de bananeira, Deus diz: o que está acontecendo, Adão? Isso é uma linguagem humana para você entender. Deus sabia de tudo. É como se Deus estivesse se fingindo de bobo. O que está acontecendo? Eu estou nu, Senhor, você não está vendo? Mas você sempre esteve nu diante de mim. Eu sempre vi você nu e nunca teve problema, algum problema? Você andou fazendo alguma coisa que não deveria? Não são assim muitas pessoas? Joga a culpa no outro. E Adão fala: foi a mulher que o Senhor me deu. Que fez? Foi a mulher que eu te dei? Como assim? Eu te dei para ela te corresponder, para gerar filhos. Como? Você comeu do fruto que eu disse para você não comer, Adão? E assim são pessoas, irmão. Perde o temor a Deus e joga a culpa no próximo. Às vezes bota a culpa no diabo, que às vezes o diabo estava longe. Porque tem crente, irmão, que ele é tão fraco. Conta um testemunho de uma irmã, que essa irmã tinha um temor a Deus tremendo. E uma pessoa que não tinha um temor a Deus, recebeu de Deus uma experiência sobrenatural. Vai aguardando aí para você saber. Aquela irmã que tinha um temor a Deus, ela orava e Jesus curava, ela expulsava demônio. E eles foram ver onde essa irmã morava. Nossa, que luta, que parecia esse lugar aqui. Uma roça, um lugar de muito sofrimento. E os demônios, irmão, uma legião de demônios, mas milhões de demônios, querendo chegar perto dessa irmã. E o que chegava mais perto era mais de 500 metros. Bem longe. Uma muralha angelical em volta dessa irmã. E já essa que teve a visão, e tinha o dom, porque ter dom não quer dizer ser salvo, né? Ela falou assim: meu Senhor? Deus fala: dá uma olhada para trás. Viu o demônio mais preguiçoso do inferno roncando, irmão. Chegava a babar. Ué, cadê a legião? Não está contra mim, não? Tá nada, você não faz nada para mim. Irmão, a ausência de temor faz você ser um pregador, mas não um profeta. Faz você ser um religioso, mas não um cristão. Faz você ser um interno, mas não faz ser um missionário que vai revolucionar a nação. E Adão perdeu o temor a Deus. Perdeu o respeito a Deus. Agora, onde recuperamos esse Cristo? Jeremias 23:4 diz que Deus ia levantar pastores segundo o seu coração. Por quê? Porque os pastores da época de Jeremias eram capitalistas. Eles falavam assim: vou abrir, igual eu falei aqui, irmão, de um pastor, que eu não vou citar o nome do projeto dele, que ele disse: eu não sou pastor não, eu só abri um projeto. Ele abriu um comércio e botou um monte de gente para vender coisa na rua. E agora eles moram numa mansão lá na Serra, que eu não vou falar o nome porque a mensagem vai para a internet. Então, o que ele pensa é ficar rico. O que ele pensa é prosperar. O que ele pensa é fazer da igreja comércio. Esse é um falso pastor. Mas um bom pastor vem para uma roça como essa. Levar a palavra, ajudar pessoas que querem largar drogas, abandonar a velha natureza e tornar eles obreiros da casa de Deus. Jesus disse isso em Jeremias 23, verso 4, que é levantar esses pastores. Você pega o capítulo de número 13, verso 17, você vê ali o homem Jesus vindo da natureza de Adão. Mas Mateus escreve assim no capítulo 3, 17. João Batista, depois de batizá-lo, vê o céu aberto, o Espírito de Deus descendo em forma corpórea de uma pomba, pousando sobre o ombro de Jesus, e a voz do Pai dizendo assim: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele
escutai-o. Você pode ter nascido de um fruto de prostituição. Sua mãe pode não ser uma mulher honesta. Seu pai pode ser um feiticeiro, ou um mendigo, ou uma pessoa de baixo calão. Mas Deus vai quebrar a maldição da sua família a partir de você. Eu creio nisso. Cristo, ele quando está aqui, ele está na natureza de carne e osso, comendo aipim frito, arroz e feijão como nós. Mas Deus disse a ele, escutai-o, ele tem o meu coração. Você pega em Atos 3, e Atos 4 e 5, você vê a religião não entender o que está acontecendo. Cristãos pregando a palavra, debaixo de provação, debaixo de pancada, mas ganhando almas, fazendo milagres, e ninguém entende, porque você sofre tanto, mas faz a obra de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então você recupera o temor em Cristo. Perdeu em Adão, mas ganhou em Cristo. Se você não tem o temor, ora a Deus, chora no pé do Senhor, pede a natureza divina, que é o Espírito Santo em sua vida, e você vai vencer. Palmas para Jesus. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Segundo aspecto que nós perdemos em Adão. Perdemos o Éden na terra. Se você pega o Gênesis 3:18, você vai ver que Deus diz assim: maldita é a terra por sua causa. Não vai ser. Deus não esperou Adão sair da terra, do Éden, para amaldiçoar a terra, não. A terra agora é maldita por causa do homem. Os animais que eram herbívoros, que só comiam, eu penso que só Adão e Eva iam comer carne de urso, carne de boi, carne de porco. Só eles. Agora, esses animais aqui são o resultado dessa maldição. Escorpiões, morcegos, animais peçonhentos, como cobras, vêm nos tirar a paz. Falhas na área tectônica, que são pedras debaixo da terra, que flutuam no mar de magma. Então, quando tem um trincadinho ali, irmão, pode ter certeza, vai ter um terremoto tremendo aqui em cima. Maldita é a terra por causa de Adão. E Adão é destituído. Por isso você vê lá em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual era a primeira glória de Deus que Deus deu para Adão? O Éden. Nós não iríamos sofrer, irmão, como estamos sofrendo aqui. O sol não seria tão quente. Hoje eu estava ouvindo um otorrino falando sobre a composição do ouvido. Sabia que o melhor fone de ouvido para você colocar é aquele grandão? Não aquele enfiado aqui? Porque o som ele passa pela filtragem da orelha. Entendeu? Então quando você enfia um fone de ouvido dentro do ouvido, você agride diretamente as células do seu ouvido. Então você vai precisar de 1 hora ou 2 para descansar o seu ouvido. Deus fez tudo certo, irmão. Agora o homem fez tudo. O homem criou a droga. O homem criou a bebida. O homem agora é escravo de uma erva, de um vegetal. Fuma maconha, bebe cerveja, consome cocaína. O homem agora é refém da prostituição, da cleptomania. O homem perdeu totalmente a glória de Deus. A presença de Deus já não está mais nele. Então qual é a presença que está com ele agora? A de Satanás. E com um monte de crente, o diabo não tem nada. Não tem nada. Se você for ver o crescimento do mundo muçulmano, 500% eles cresceram. Eles deixam nós aqui que estamos lutando para recuperar vocês no chinelo. Você vai na Rússia, na Inglaterra, é eles fechando negócio, eles dominando o lugar. Mesquitas e mais mesquitas sendo abertas. Lugares onde começou o movimento da reforma protestante da igreja, hoje são dominados por muçulmanos. E os crentes, já saiu, os irmãos podem ir lá no meu canal depois, o censo 2015 das nações que mais perseguem cristãos, a maioria dos países são muçulmanos. Matam os cristãos, odeiam a gente e crescem mais. Isso fala que temos que pregar a palavra de Deus. Não só aqui, onde você estiver, entrega o folheto, fala de Jesus. Ah, mas não vão me ouvir. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino do céu. Então, irmão, recupera o seu Éden espiritual em Deus.
palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós recuperamos ele em Cristo. O que é que nós temos em João 16:33? Digo-vos isso para que tenhas paz comigo. No mundo tereis aflições. Por que teremos aflições? Leia o capítulo 15, 19 de João. Diz assim: convém que a minha igreja, Jesus falando, seja reprovada por essa geração e padeça muito. Se você pega o capítulo 16 de São João, o verso 2, diz que aquele que matar vocês vão dizer que estão fazendo um culto para Deus. Isso fala de crimes religiosos. Então, irmãos, nós temos que pensar que por você ser crente, nem sempre vão bater nas suas costas. Por você ser crente, nem sempre vão dizer, poxa, irmão, obrigado por você estar aqui. Obrigado pela sua palavra. Só aqueles que têm consciência de Deus. Agora, quem não tem, irmão, vai falar, meu filho, não está na hora de você ir embora, não. Ó, tô querendo trabalhar. É o diabo, irmão. Agora, quando a pessoa tem Deus na vida, ele fala, por favor, sente aqui. Eu quero ouvir você. Agora, o que Jesus falou, vamos ser reprovados. Eu queria dizer para esse pastor, você não tem nada para fazer, não? Abre um negócio para você. Larga esse negócio de casa de recuperação. Estamos recuperando o Éden em Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esse aqui é um Éden de Deus. É um lugar onde Deus está. Glória a Deus. E você está sendo fortalecido e ensinado. O que é que nós vemos em São João 12:32? Quando eu morrer, Jesus disse, eu vou atrair todos para mim. O que é que ele quis dizer? A minha morte vai trazer o Éden de volta. Vocês serão de novo meus filhos. E vocês vão ter a minha presença dentro de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro aspecto. Lembrei, Lucas 19:10. Antes São Lucas 15. Jesus fala ali da restituição. Ele fala da dracma perdida. Ele fala da ovelha perdida. E ele fala do filho pródigo. São três coisas que se perderam. Um filho que foi embora, uma joia que se perdeu e uma ovelha. Nós somos a joia, somos a ovelha e somos o filho pródigo. Jesus é o pai do filho pródigo. Jesus é a mulher que recupera a dracma. E Jesus também é o bom pastor. Você é o prêmio que Jesus morreu na cruz para resgatar. E hoje você tem o céu com você. Glória a Deus. São Lucas 19:10, Jesus falando para um povo que criticava ele, que ser amigo de Zaqueu, ele diz assim, eu vim buscar e salvar os que se haviam perdidos. Para Jesus vale mais você do que todos os peixes do mundo. Mas no mundo eles te matam por causa de uma pedrinha que você não pagar. Para Jesus vale muito mais um de vocês do que os 7 continentes com todas as riquezas. Mas no mundo, se não pagou R$5, vai tomar um tiro. Vai tomar uma coça. Então, irmão, não pense em voltar para o mundo, não. O mundo não vale nada. O mundo é um governo extensivo do diabo. E nós temos que pensar nisso. Por isso que a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Terceiro aspecto que perdemos em Adão. Herança pecaminosa. O que é que está em Romanos 5:12? É o que nós lemos aqui. Portanto, por um homem que é Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então é por isso que você não quer pensar no pecado, e quando você se vê, nossa, pequei. Aquele vizinho podia ir embora daqui, né? Aí a sua natureza começa a agir, as células do seu corpo. Já pensou, hein? Você com a ponto 40, o que você não ia fazer? Explodir a cabeça dele. Passa uma moça linda. Mas quando eu tinha dinheiro, era só buzinar que ela vinha na hora. Entendeu? A natureza que nós herdamos de Adão te faz pecar, irmão, toda hora. Te faz pecar toda hora. Faz você xingar, faz você mentir. Eu preguei esse dia que não tem pessoa para mentir mais, irmão, do que certos crentes. E sabe que tem que honrar seus compromissos e não honra. Aí você vai na casa dele, irmão, por que você não pagou a conta? Quer ver, irmão? Meu filho ficou doente esses dias. E ele nem filho não tem. Ou então, não estava doente. Aí eu não pude te pagar, irmão. Você me desculpa, mas mês que vem, vou te pagar. Que dia, irmão? Dia 10, pode vir,
com a mão na Bíblia, eu juro que vai. Aí você chega dia 10, ele não tá lá. Quando ele te encontra, irmão, nem te conto. Eu tive que gastar o dinheiro, irmão, com um talão de energia. Essas crianças, irmão, jogando videogame o dia todo. Então, irmão, a gente já vê por aí que não é nada difícil mentir. Não é nada difícil matar. Jesus, ele quando fala para os fariseus, no capítulo 8, verso 44, São João, ele diz assim: vocês têm por pai o diabo, e vocês agora querem satisfazer o desejo dele. Irmão, quando você cede à tentação, você satisfaz o desejo do diabo. O diabo fala: você é homem, você tem que ter 10 mulheres. Você é homem, você tem que matar aquele camarada que estava te desafiando. Você é homem ou biscoito amanteigado? Essa é a natureza do diabo. Agora, quando você tem a natureza de Deus, você perdoa. Você foge da tentação. Você às vezes é ridicularizado. Alguém fala: olha, você sabe de uma coisa, eu nem sei mais o que eu falo para você. Porque você é um cara de outro planeta. É assim que fala da gente, irmão, porque a nossa nação é o céu. Os seus preceitos, os seus predicados morais não são do mundo. Você é igual José, você foge da mulher. Já o mundo não pode ver uma bomba d'água que já quer abraçar pensando que é uma mulher. Então você é visto como alienado, como bobo. Alguém fala: vem cá, você assistiu a novela ontem? Não, nem sei que novela. Você não sabe? Aquela novela assim, daquele ator. Não sei. Eu estava na igreja. Entendeu? Então o mundo, irmão, é uma prole de Adão. É por isso que Jesus fala, João 3,6, ele falando para Nicodemos, quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Quem é que é nascido da carne? Quem é nascido de Adão. Quem vive segundo a natureza da carne. Quem faz o que quer. Quem é invejoso. Quem tem ira. Se você quiser ver a natureza de Adão, pega em Gálatas 5,19. Prostituição, impureza, lascívia. Né? Hoje em dia já é pecado até pregar contra o homossexualismo. Eu tenho vídeos na internet. Estou vendo a hora deles querem me tirar da internet. Mas vai ser difícil, hein? Deus já tem me dado centenas de vídeos, graças a Deus. Irmão, então pregue. Não fica nesse negócio, olha, vão me criticar. Uma vez eu vi um televangelista, que Deus me perdoe, muito famoso, não vou citar o nome dele não. Ele falou: eu cheguei aqui no monte, irmão, tá aquele casalzinho ali. Quando quando a câmera mostra o casalzinho, é 2 mulheres, irmão. Deus abençoe, tá? Deus abençoe. O que é isso, irmão? Pessoa, irmão, que por causa de dinheiro, ele casa homossexuais. Por causa de dinheiro faz tudo, irmão. Prega até no nome da igreja, é só pagar. São os balaãos de hoje em dia. São pessoas que, como Adão, que Adão, se você não sabe, ele tinha síndrome de Lúcifer. Que uma das vontades de Lúcifer era o quê? Ser igual a Deus, não é isso? Então, quando a mulher dele disse: eu comi do fruto da árvore da ciência e não aconteceu nada. Então ele fala: então eu vou comer também. Eu vou ficar onisciente que nem Deus. Vou ficar onipotente que nem Deus. Onipresente. A pessoa, você saber o que está acontecendo agora na Nicarágua, na Noruega, você saber quantos trilhões de células tem no corpo do ser humano, você olhar para um planeta distante e falar: eu quero um zoom de milhões de %. Eu quero ver o que tem nesse planeta. Ver as criaturas que tem lá, conhecer a cultura deles, a mente deles, como eles pensam. E você poder mudar tudo isso, se você quiser. Porque Deus é isso e muito mais. Então, irmão, Satanás colocou isso em Adão, e hoje em dia os homens criaram o biochip. Quero botar um chip em você e saber tudo da sua vida. Se você estiver no banheiro tomando banho, eles vão saber. Vão saber seu nome, seu CPF, seu telefone, tudo, seus desejos, sua opção sexual, seu país e tudo mais. O homem hoje quer ser como Deus, mas em nome de Jesus está derrotado esse espírito de apostasia. Quantos creem, digam amém. Amém. Glória a Deus. Vem cá, onde nós recuperamos isso em Cristo? Quando nós vencemos a natureza de Adão? Quando você pega 1 Coríntios 15, 21, diz assim que por Adão, ou por um homem, Paulo fala homem, mas ali é Adão, entrou a morte no mundo. Mas por outro homem, a ressurreição dos mortos. Irmão, se você for estudar a fundo a Bíblia, você vai ver coisas profundas sobre Jesus. Jesus, ele é tipificado como o grande trigo. Porque o grande trigo, se você plantar ele e ele não morrer, ele fica sozinho ali. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Não é isso? Então Jesus, ele teve que morrer, porque do contrário, não existiria o poço de Betesda hoje.
Não existiria a igreja mundial, a igreja da graça, a igreja assembleia, a igreja maranata, a igreja presbiteriana, não existiria nada. Jesus seria um homem como Maomé, como Buda, como qualquer líder religioso. Mas por ele ter morrido, hoje nós crescemos mais do que qualquer outra religião. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que somos de Deus, irmãos, e sentimos essa vontade de estar na presença de Deus. Quando você pega São João, aliás, o versículo 36 de 1 Coríntios 15, Paulo fala assim, ó insensato, você não sabe que a obra de alguém não é vivificada se primeiro não morrer? Sabe o que Deus está falando? Sabe que às vezes ninguém te convida para pregar? Sabe que às vezes o pastor não sente de te dar uma oportunidade? Sabe por que você ainda não tem sucesso? Porque Deus está matando a antiga natureza de Adão. É igual quando você pega o alho, o irmão aí que trabalha na cozinha. O alho serve quando ele está grande? Não serve, né, irmão? Se eu for temperar um feijão com alho grande, não tem condição. Então ele tem que... Tá sentindo? As pancadas, irmão. Olha, hoje eu sou pastor, irmão, mas eu já fui um cooperador que ninguém dava nada por ele. Reunia numa igreja no alto do morro. As pessoas, às vezes, falavam assim, é você mesmo que vai pregar hoje? Tem certeza? Olha lá na escala. Aí era eu, ele ia lá conferir. É você. Ah, pode pregar, né? Se eles soubessem que era eu que ia pregar, irmão, não vinham para me ouvir pregar. Entendeu? Agora, tem lugares, hoje, que graças a Deus, onde eu vou pregar, a igreja enche. Por misericórdia, Deus tem me dado essa graça. Mas antes eu tive que ser amassado. E é o que acontece com você, irmão. Foi o que o pastor falou. Deus às vezes te permite passar pelo pouco para você valorizar o muito. Entendeu? Verdade. Você nunca vai chegar lá em cima, por exemplo, uma construção como essa. Ela tem que passar o quê? Pelo nível, pelo esquadro. Alguém tem que bater, de repente, uma coluna. Até ela chegar no nível do acabamento. Verdade. Glória a Deus. É igual nós, irmão. Igual Lutero, para ele ser quem ele é hoje, ele teve que ser perseguido pela Inquisição. Lutero teve que ser humilhado, chamado de filho de Belzebu, excomungado da Igreja Católica, mas hoje é fundador de uma grande obra protestante. Então, irmão, muita gente quer comer o bolo, mas não quer comer o jiló. Muita gente quer comer a carne, mas não quer roer os ossos. Então vamos pensar nisso. Então, 3 coisas até aqui nós perdemos em Adão. Primeiro, a falta de temor. Segundo, a glória de Deus na terra, que era o Éden. Terceiro, viramos uma raça que não vale nada, ou seja, viramos uma prole pecaminosa e fomos resgatados em Cristo. Colossenses 1, verso 13, a Bíblia diz que fomos resgatados do governo de Satanás e levados para o reino do Filho do seu amor. O que é império, irmão? Império é um governo onde você é escravizado, onde você não ganha nada. Quando você não tinha Deus, você vivia mendigando bituca de cigarro. Quando queria conquistar uma mulher, era uma mulherzinha feia, coitada, que passava na rua. Ó, tem R$5, dá para fazer um programa? Não era assim que muitos faziam? E hoje você, como servo de Deus, Deus te dá uma esposa abençoada. Você tem o melhor com Deus. Então, irmão, não deixa as ilusões do diabo te levar. Igual Elvis Presley, que foi levado pelo diabo. O diabo falou com ele, vem cá, rapaz. Você é um tocador de uma igreja. Você é até famoso, mas eu te torno rei do rock. E ele quis a glória do mundo. E morreu aidético. É o caso de Marilyn Monroe, que quando Billy Graham foi pregar para ela, minha filha, aceita Jesus, larga essa... Eu não quero o seu Cristo, eu prefiro a minha glória. Morreu, meus irmãos. Hoje em dia quase ninguém lembra dela. É o caso de Cazuza, que deu uma baforada para Deus. Aqui Deus, ó, essa é para você. Morreu seco e aidético. É verdade. E sim, meus queridos, com Deus não se brinca. Crente que tem um pé na igreja e pé no mundo, irmão, logo, logo vai se desviar. Por quê? Porque a Bíblia fala dos espinhos junto da semente. Uma hora eles vão sufocar. Crente, irmão, que ao invés de estar orando, está malhando. Não estou condenando quem malha, porque eu gosto de malhar também, eu gosto de fazer um abdominal, correr. Mas tem crente que prioriza demais isso. Tem crente que não sabe, irmão, o que é jejuar faz anos.
não sabe o que é ir no monte, não sabe o que é ir na igreja. Quando ele chega na igreja, é aquela surpresa. O corpo dele fala assim, nossa, você está na igreja hoje. Que coisa, né? Para um crente, o corpo dele dizer isso, rapaz, você hoje foi na igreja. Que coisa, né? É como se ele chegasse num lugar estranho, num outro país. Aí o pastor fala assim, entra, irmão, fica à vontade. Aí o corpo dele continua dizendo, você está na igreja, rapaz, você conseguiu chegar na igreja. Eu estou surpreso. Hoje a novela da Sete não te segurou em casa, né? Hoje as imundícias do mundo não te segurou não, né? Rapaz, até os demônios ficam lá fora assim, ó. Hein? Conseguiu vir na igreja. Tem crente, irmão, que isso é tão raro para ele. Ele prefere ficar assistindo DVD em casa, assistindo televisão. Foi o que o irmão leu aqui no Salmo 84. Ó, como amo a tua casa. Eu preferiria estar um dia nos teus atos que em outras partes mil. Mas tem crente que fala, não, filho, ele está indo para a igreja. Alguém fala, ei, Jorge, vamos jogar um baralho? Vamos, rapaz. Fulano vai estar lá, aquele camarada. Ah, sim, aquele que pode me arrumar um emprego? É, então eu vou para lá. Aí ele fica lá, rapaz, o que essa Bíblia está fazendo aqui? Não, deixa aqui. Vai jogar. Então, irmão, tem crente que ele ainda é da prole de Adão, mas Deus quer tirar esse DNA maligno de você para que você seja uma bênção na casa de Deus. Aleluia, aleluia. São muitos aspectos, irmão, mas eu só vou comentar mais um. O outro aspecto é o reino de Deus e a terra. Adão perdeu o reino de Deus e a terra. Onde você pega Gênesis 26, versículo 28, Deus dá ordens para o homem e para a mulher. Olha, crescei, multiplicai-vos, e outra coisa, vocês dominem a terra, sujeitem a terra. A palavra ali é radar, que quer dizer domínio. Então Deus falou, vocês vão ser os reis da terra. Eu dei o céu para o sol e a lua. Um vai governar o dia, o outro a noite. E vocês vão governar a terra. Dominem os peixes, dominem os animais, trabalhem, multipliquem. Mas o homem ouviu a voz do diabo. Aí o que acontece? O diabo passa a ter influência na vida do homem. O diabo diz assim, você diz que tem um Deus? Onde ele está? Ah, ele está no meu coração. Não, que é isso? Que Deus é esse que não se manifesta? Aí aparece a idolatria, irmão. Onde a gente vê aí. Israel foi influenciado pela idolatria. E Deus, irmão, ele está dizendo para você, muito crente, está perdendo a sua vida com Deus por causa disso. Está perdendo a oportunidade de ser reino de Deus na terra. Quando você pega São Lucas 4, verso 5 e o 6, o diabo tentando, Jesus diz assim, olha, eu estou te dando o reino, a glória dele. E você sabe que tudo isso me foi entregue, não foi? Mas vem cá, Deus não deu a glória e os reinos da terra na mão do homem? Foi. Mas o homem, por ser influenciado pelo diabo, é como na Índia, 360 milhões de deuses falsos. Na Índia, uma vaca é um deus, um elefante é um deus. Quando uma cobra entra, irmão, para atacar a criança, o pai não pega um pau para matar a cobra, não. Fala, não, o Deus cobra veio trazer, vai levar nossa filha para a eternidade. Uma barata é um deus. Você entende como o mundo precisa de missões, irmão? É verdade. Satanás abriu a mente do homem para dar a ele um mundo obscuro. E aqui no Brasil não é diferente. Aqui no Brasil tem o boitatá, tem a quaresma, aqui tem um monte de imagem de escultura que eles dizem ser Deus e que podem interceder por você. Interceder como, irmão? Se essas pessoas estão dormindo, estão descansando em Deus. A Bíblia diz, e aos Romanos 8, 26, o quê? É o Espírito que intercede por você. Você deixa em Adão de ser reino de Deus por seguir crentes populares. Eu sei que eu quando trabalho vendendo, eu evangelizo também. Alguém fala, não, eu já sou dessa religião. Eu não vim falar de religião, vim falar de Jesus. Não, muito obrigado. Ele não conhece nada da religião dele. Eu conheço da religião que eu faço parte, sou pentecostal. Conheço que a Assembleia de Deus foi fundada em 1911 por Daniel Berg e Gunnar Wingren.
São suecos que vieram trazer aqui. Conheça as doutrinas pentecostais. Agora, você vai falar para a maioria, até de evangélicos hoje. Não, eu sou evangélico, vamos deixar isso quieto. É porque não quer nada com o reino de Deus. Irmão, eu desconheço um servo de Deus que não lê a Bíblia pelo menos um capítulo por dia. Você não precisa ler a Bíblia toda num dia. Lê um capítulo, medita, desossa a Bíblia. O irmão que é cozinheiro sabe que uma comida que não é bem degustada não é bem comida. Não é verdade? Você está falando, é bom um pouco. Então a comida tem que ser comida, degustada. Nossa, esse acém tá bem feito, hein? Poxa, essa batatinha tá bem, tá no ponto. Nossa, esse arroz tá soltinho. Esse feijão, poxa, o sazão que você botou, ó, irmão, gostoso, hein? Lembra a comida de mamãe. Então o crente, irmão, tem crente que ele pega a Bíblia, ele fica assim. Eu tinha uma namorada que ela era mentirosa, que era uma tristeza. Ela fingia que estava lendo a Bíblia. Pois é, amor, eu te amo muito. Eu falei, vem cá, você consegue conversar comigo e ler a Bíblia? Eu falei, você lê rápido, hein? Você já deu umas 6 folhadas aí. Rapaz, você leu com força, hein? Você deve pregar muito, hein? Pessoas que não amam a Bíblia. Eu lembro de Matthew Henry, o homem que o pastor Silas editou a Bíblia dele. Era um homem que lia a Bíblia 8 horas por dia. Você não precisa ser como ele. Mas se você quer ser um pregador, você tem que ler a Bíblia, tem que vir em culto de ensino. Você tem que vir na escola dominical. Você tem que parar, ô irmão. Eu sei que Jesus é bom. Que Jesus liberta e leva para o céu. Irmão, sai do Mobral. Igual eu vim da arte marcial. Eu quando estudava arte marcial, primeira vez que eu entrei numa academia de arte marcial, vi outras pessoas mais graduadas que eu. E eu queria ser tão forte como eles. É claro que eu apanhei muito. Mas eu graduei. Com o tempo eu lutava com mestres e os mestres não conseguiam me vencer. Eu era um bom lutador. Então, meu mestre hoje, quando ele me vê, às vezes ele me cumprimenta, meu mestre de Kung Fu, entendeu? E Full Contact. Então ele fala, César, você aprendeu bem, rapaz. Parabéns. Eu tenho orgulho de ter ensinado você. Então o que eu quero dizer para você, como pastor vai sentir orgulho de um membro que não estuda a Bíblia? Ele quer ver alguém que futuramente, quando ele precisar viajar para fazer a obra de Deus, vai falar assim, vou deixar o irmão Tiago no meu lugar, o irmão Josué. Você vê que Josué, na Bíblia, ele era um homem que o governo de Deus interagia nele. E Deus falou assim com Moisés, vou levar você, mas Josué vai. Eu tenho certeza que Moisés morreu em paz. Agora, se o pastor fosse viajar e falar, Jesus, toma conta, manda um pastor porque não tem ninguém para tomar conta da obra. Então, irmão, nós temos que evoluir em Deus. Nós temos que lembrar do capítulo 2, verso 9 de 1 Pedro, para finalizar. Pedro fala que somos nação santa, sacerdócio real, reino adquirido, não é isso? Pedras vivas de Deus. Onde é que você já viu uma pedra viva que não brilha? Uma pedra que não é de fogo? Tem crente, irmão, que ele não brilha no conhecimento, não. Mas brilha na comédia, na piada, nas mentiras, parece um ator. Entendeu? Então nós temos, irmãos, que pensar que temos que influenciar este mundo. Influenciar como? Pela palavra de Deus. Você vê que grandes homens que Deus levantou na terra, A.W. Pink, A.W. Tozer, você vê que esses homens escreveram livros. E sabe por que nem todo crente escreve um livro? Porque nem todo crente se ocupa com a palavra de Deus. Sabe por que nem todo apóstolo de Jesus escreveu uma epístola? Porque de repente não se ocupou tanto como Paulo, Tiago, Pedro e João. Sabe por que nem todo crente, irmão, se preocupa com a gravação de uma mensagem, que eu estou gravando essa mensagem? E eu conversei com um evangelista aí, que eu não vou falar o nome dele. Ele falou, irmão, eu quando eu prego por revelação. E eu não ponho tema na mensagem, e eu sou contra esse negócio de gravar, de internet. São pessoas que ninguém nunca vai lembrar dele. Nunca! Porque se lembra de Lutero, Teodoro de Beza, Martin Lloyd Jones? Por que se lembra hoje de Daniel Berg, Gunnar Wigren? Por que se lembra hoje de Paulo Leivas Macalão, Emílio Conde, que são grandes escritores de hinos da harpa? Por que se lembra de Asaf? Por que escreveu 12 salmos? Por que se lembra de Davi? Por que escreveu mais de 73 salmos? Por que se lembra de Abacuque? Porque ele escreveu um livro. E o que é que nós vamos deixar para quem vier depois de nós? O pastor está plantando aqui a semente, aqui, ó, o projeto. Você tem que se dedicar.
Não ia trazer muito orgulho para esse pastor ver você no seu caderninho fazendo estudo da Bíblia, se ocupando com a palavra, se tornando um pregador cada vez mais forte. Ia agradar muito esse pastor ver você um dia numa grande tribuna, ou pelo menos pregando para alguém na praça pública com maestria e sabedoria. Então, irmão, vamos em nome de Jesus pensar nisso. Vou deixar só um testemunho de Charles Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores britânicos e o último dos puritanos. Ele era criança, ele tinha 5 anos de idade. Estava um crente desviado, bebendo cachaça na taberna. E ele, quando olha para ele, fala assim: o que fazes aqui, Elias? Por que você fica nessa caverna? O que você faz aqui, Elias? Deus te chamou para ser um profeta. E aquele homem falou: rapaz, Deus está usando uma criança de 5 anos para falar comigo. E o rapaz se converteu. Irmão, Deus precisa da sua boca, Aleluia, precisa da Jesus. sua palavra, precisa de Glória a você. Deus. Faça a obra com responsabilidade. Deus te dará vitória. Glória a Deus. Amém, Senhor. Vamos nos pôr de pé e orar ao Senhor, agradecendo a Deus. Aleluia, Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu me assumo eu me assumo como teu filho, como teu filho, como súdito como súdito do teu reino. do teu reino. Transforma Transforma a minha natureza a minha natureza de Adão de Adão para Cristo, para Cristo, da morte da morte para a vida, para a vida, para a ressurreição. para a ressurreição. Vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus. Está dado, ó Deus, o teu recado, a tua palavra. Usa, ó Deus, esses teus filhos para ser uma bênção, para ganhar vida, para influenciar a Viana, o Espírito Santo, o Brasil e o mundo. Dê a eles sabedoria, graça, autoridade para fazer a tua obra como o Senhor quer. E que a tua presença venha estar com todos eles. E a igreja de Deus diz: amém. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe.